Cultura e Design. No caso dessa casa, a gente apelidou de Casa Oásis, porque a gente posicionou a piscina bem no centro do terreno. Foi um briefing, né, da família de que a piscina seria o ponto principal da casa, né, onde eles usam muito, estão sempre ao redor da piscina. Então a gente fez um formato de U. A gente fez a casa ao redor dessa piscina e a ideia foi trabalhar nesse desenho aí orgânico da piscina. Trouxemos um material que ele se molda ao formato que a gente definiu. Essa casa aqui ela tem 6 suítes, né? Sempre a gente considera que é importante ter suítes de hóspedes no térreo e 4 suítes no pavimento superior da família. E aí a gente aproveita essa diferença entre a área do pavimento térreo e do pavimento superior para criar um pé direito duplo, uma área com mais ventilação. É interessante nessa casa uma característica assim de sistema de ventilação que a gente criou, porque a gente posicionou as maiores aberturas dela para o vento predominante, principalmente no verão. E a forma que a gente tem de regular a passagem do vento por dentro da casa é justamente através das esquadrias da saída do vento. Então a gente normalmente abre mais, o vão maior é a entrada, e a gente consegue controlar a intensidade, a velocidade do vento pela saída. Então esse sistema de ventilação que a gente faz muito aqui na Bahia, porque a gente tem um vento predominante muito específico assim no verão, né, entre outubro, novembro até fevereiro, março, que é o vento que a gente tem que capturar realmente. E aí a gente sempre faz as aberturas, a gente pensa nas soluções passivas de arquitetura, né, justamente entendendo como a gente tem as características naturais daquela locação, vamos chamar assim. Então essa é uma casa que funciona muito bem isso, a gente consegue deixar as áreas sociais sem climatização nenhuma e fica super confortável. Nessa casa, né, a gente já conhecia o cliente, o que é uma vantagem, porque a gente já já conhece um pouco mais a pessoa, porque normalmente como a gente entra com essa parte de layout e vai para a parte de 3D muito no início ainda, a gente ainda está se conhecendo, né? É natural que a gente tenha as premissas. Aqui na Praia do Forte, por exemplo, existem algumas premissas de projeto, né? E eles limitam os materiais que a gente pode usar para a gente ficar num conceito que as casas não se descaracterizem muito, né? Então, acho que a ideia original era que as casas remetessem ainda às casas dos pescadores, né? Que aqui era uma vila de pescadores originalmente. E hoje as casas, né, não parecem muito com as casas de pescadores, mas é muito bacana, é muito desafiador para a gente, porque a gente tem casas com famílias muito parecidas, com programas muito parecidos, em que a gente tem uma limitação de materiais, né? Então, você fazer diferente é mais complicado. Os terrenos são parecidos, são as mesmas condições, as mesmas famílias, os mesmos programas, né? Por outro lado, é bacana porque realmente a gente tem casas ainda onde você vê muita madeira, você vê material natural, você vê telha cerâmica, e eles conseguiram, né, mesmo com esse desenvolvimento enorme, né, que essa região teve, manter isso, o que é bacana e a gente é a favor.
Então, nessa casa, você vê coisas similares às outras. As esquadrias são sempre amadeiradas, sejam de alumínio ou de madeira mesmo. A gente usa muita madeira em forro, às vezes na própria estrutura. A gente usa muita madeira, inclusive na marcenaria. Nessas esquadrias, que são grandes esquadrias de vidro, para elas ficarem mais leves, elas são esquadrias em alumínio amadeirado. Como você não tem um painel grande de madeira, a madeira está ali impressa, né, só nesse perfil fino, minimalista da esquadria, ela fica discreta. Você vê que na casa tem muita madeira e você não, de cara, não diz que a esquadria também não é de madeira, né? E aí a gente já tira um pouquinho da manutenção e vai para um material diferente, sem sacrificar, né, a estética. Uma das nossas premissas também é a gente usar materiais que sejam da região sempre que possível, né, ou de regiões próximas. Então a gente usa muito a pedra moledo, que essa pedra às vezes ela é mais amareladinha, às vezes ela é mais esbranquiçada, mais esverdeada, e a gente pede ela em lascas grandes para a gente ter esses panos que a gente faz, essas paredes de pedra, né, e elege volumes onde faça sentido ter esse material na casa, que eu acho que fica bem interessante, vocês vão ver em várias casas daqui. Um outro ponto importantíssimo numa casa como essa, que é essa casa em U, então, que ela é muito aberta para o terreno, é o paisagismo. Aí ele entra logo no inicinho do processo, né, junto com a gente, para a gente conseguir trazer bastante verde, porque a casa ela é em vidro e ela é toda, abraça o terreno mesmo, abraça a piscina, na verdade, né? Mas você tem a alameda verde de um lado, a alameda verde ao fundo, então o paisagismo aqui teve que entrar com bastante força. É diferente quando você tem uma casa que é quadradinha. O paisagismo é sempre importante, mas num contexto como esse, ele tem uma predominância, né, maior, uma importância até maior. Como é uma família que gosta muito de festa, e gosta mesmo, você vê caixa de som enorme lá fora, a gente tem um ambiente da festa, que é o do gourmet, que é a piscina, que é aquele lá, que tem a sala de estar, tem o mesão, e a gente tem esse ambiente que fica um pouco mais reservado, que é o de chegada da casa, que é um ambiente que fica mais preservado mesmo, né, da confusão, eu diria. E os móveis de área externa, que aí a gente colocou até móveis leves para que pudesse ter essa flexibilidade de tirar, levar e mudar, né, você ter essa flexibilidade com relação ao layout. Um outro ponto que eu acho muito bacana nessa casa foi esse pé direito que a gente conseguiu aqui, porque o pé direito duplo ele costuma ser consequência do programa da casa. Esse tamanho desse terreno, com esse programa específico, possibilitou a gente ter esse pé direito duplo que a gente está agora, em que abre mais ainda a casa para o céu, para o verde, né, e dá essa sensação mais gostosa mesmo, agradável, de conexão, né, com a área externa, que eu acho fundamental, principalmente quando a gente está falando de construir uma casa, né? Um dos maiores privilégios de você estar em casa é pisar na grama, é ter contato com a área externa. A cerâmica entrou na minha vida no berço, porque a minha avó era ceramista, minha mãe também. Eu tenho uma memória muito de brincar com argila, de brincar dentro dos tanques de argila, pisando argila para fazer a massa, né? Me lembro da minha avó e da minha mãe para me deixar quieta, me ensinando coisinhas de fazer flor, de recortar, coisa de massinha que, na verdade, para mim era argila, né? Era trabalho com argila. Eu saí da faculdade em 1978. Foi quando minha mãe me entregou o curso de cerâmica. Ela foi fazer pesquisa na área e disse, agora o curso fica com você. E aí eu fui associar esse conhecimento da linguagem da cerâmica com a possibilidade que essas pessoas, através dessa linguagem, também pudessem se conhecer e pudessem fazer o seu processo terapêutico. Então, eu fui fazendo cursos em paralelo, ligados à psicologia, à filosofia, à estética, e fui encontrando esse caminho, como trazer esse conhecimento para que as pessoas pudessem não só aprender a técnica da cerâmica, mas se beneficiar com essa técnica no processo do seu autoconhecimento. E aí me fortaleceu enquanto professora. Eu tive a honra e a sorte de levar 35 anos trabalhando dentro do Museu de Arte Moderna da Bahia como professora de cerâmica, atendendo a um público de uma diversidade em idades, em condições sociais e enfim, era uma diversidade tão grande, tão rico, e que eu fui atestando cada vez mais o quanto é forte
esse recurso da cerâmica enquanto linguagem para a expressão artística e das suas emoções. Eu gosto de trabalhar com elementos do feminino. Eu acho que isso é o que está na minha raiz, né? Eu venho, então, dessa família de mulheres. Então, essa expressão, para mim, é muito forte. Quando eu estou no ateliê, eu estou sempre trabalhando. Quando eu vejo aquele trabalho, ela tem uma expressão do feminino. Gosto muito de trabalhar com poesia. Eu gosto de ler poesia e me inspirar na poesia. Eu gosto de trabalhar para empresas, por exemplo, que querem presentear seus clientes e que eu vou pensar como é que seria isso. Então, eu gosto desses desafios. Eu trabalho todos os dias. Eu moro no ateliê, quer dizer, o ateliê dentro de casa, então eu trabalho todos os dias. Então, eu digo que a inspiração sempre me pega trabalhando, porque eu estou o tempo todo. A cerâmica, ela tem uma linguagem que ela é muito rica quando você pensa em experimentação, porque você tem uma diversidade de argilas, uma quantidade de peças que você pode fazer, tanto utilitários, decorativos, escultóricos. Você mexe com o fogo, que é um coadjuvante, o tempo todo interferindo ali no seu trabalho. Então, é um campo vasto, rico, né, para experimentação. Então, quando você está fazendo escultórico, quando você está fazendo o seu trabalho autoral, essa relação entre a matéria, o fogo e o que vai acontecer, a casualidade, também pode ser um elemento que lhe favoreça. Perfeito. É o olhar que você precisa ter, deixar de ter sempre um novo olhar para aquilo que surge para você, né? Eu acho que é uma coisa muito da vida mesmo, é como viver mesmo. Não tem como dizer que vai acontecer, não tem nada certo, né? Traduzem a nossa brasilidade com design vibrante e funcional. Pitá Arquitetura. Bom, legal. Então, acho que esse é um dos nossos projetos mais divertidos, né? A gente está num espaço que, diferente dos nossos outros projetos, não tem nenhuma estação de trabalho, né? Ele é um hub de encontro, de troca, de inovação, né? Esse cliente fez essa encomenda muito diferente, né? A ideia é que ninguém trabalhasse aqui de uma maneira concentrada, mas sim que viesse para o escritório para poder colaborar com clientes, colaborar com fornecedores, colaborar com parceiros. Então, esse é um espaço muito aberto ao público, né? Ele é muito frequentado. A encomenda visual foi muito clara, né? A gente queria se aproveitar ao máximo a infraestrutura que já existia nesse espaço, né? Então, essa característica bem industrial, o concreto bem marcado, as instalações aparentes, esse aspecto meio bruto que a gente tem aqui dentro, mas podendo trazer uma camada inspiradora, uma camada inusitada. E aí, pra gente, a inspiração foi num lugar bem interessante, que era a inspiração no realismo fantástico, né? Que trouxe pra gente justamente esse contraste de poder trabalhar com um espaço real, bruto, industrial, tudo que a gente já tinha presente dentro desse espaço, e adicionar uma camada inusitada, uma camada divertida, uma camada mágica dentro de cada um dos espaços, dentro de cada uma das histórias que a gente queria contar. E desde a recepção, desde a chegada, a gente não tem um espaço tradicional. A gente entra por esse espaço através de uma estação de metrô, que desembarca no Savassi, né, o bairro de Minas Gerais, Belo Horizonte. E depois a gente cai nesse grande espaço que a gente está aqui agora, que é um espaço onde tudo acontece. Ele é um espaço para eventos, ele é um bar, a gente tem uma cafeteria, tem um barista trabalhando aqui, é uma recepção, tem uma cozinha industrial que é servida a almoços, onde o pessoal faz eventos, e tem uma conexão aqui atrás, nessa porta que a gente tem de garagem grafitada, que se abre para uma sala de treinamento. Então, esse grande espaço, quase que 50% da nossa área, é dedicada para esse espaço de eventos, de troca, de interação,
e rodeado de salas de reuniões, de espaços de troca mais íntimos, com uma acústica melhor, com uma sofisticação tecnológica mais apurada, né? Bom, e a inspiração para esse espaço foi o filme do Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Então, no filme a gente vê uma característica bem clara, que é aquele tom meio esverdeado dentro das cenas, dentro da coloração do filme, que a gente traduziu através da própria textura dos acabamentos, a própria textura dos tecidos, né? Fora todas as estampas que a gente trouxe nos estofados, os tapetes persas, essa atmosfera do veludo mais pesada que traz essa característica bem forte, bem marcada do filme, né? A cafeteria que a gente tem aqui atrás, né, ela é feita num espaço circular, a ideia é que todo mundo pudesse sentar em volta do barista e que tomar café virasse uma grande experiência, e a gente amarrou todo ele com uma outra inspiração, que foi a bola espelhada, né, a esfera espelhada do Escher, que acontece quase como um fechamento, quase como um forro dessa área, traz um tom mais acolhedor, né, as pessoas se sentem mais acolhidas de sentar em volta desse grande espelho, mas também traz essa atmosfera da distorção, essa atmosfera mágica que a gente queria proporcionar para essa área. Então essa é uma das salas que a gente se inspirou num dos filmes, né? Aqui é a fantástica fábrica de chocolate. A ideia foi criar no forro esse elemento acústico, que são essas placas de PET reciclado que absorvem o som, e a gente intercalou com os tickets dourados, né, que as crianças ganham para poder visitar a fantástica fábrica de chocolate do Willy Wonka, né? Bom, e essa aqui é a nossa sala de podcast dentro do projeto. A inspiração foi o Pompidou, em Paris. Então a gente trouxe através desses grafismos, que são soluções bem simples, são pinturas, e através das lousas, né, desse painel que tem atrás de mim, a ideia das tubulações, de toda aquela parte colorida que tem por fora da arquitetura do museu, né? Até a escolha pelo carpete vermelho, pelo sofá verde, por esses elementos que são muito simples, trouxeram uma sensação muito gostosa, muito interessante, que remete, sim, ao Pompidou, mas sem ser uma provocação literal. Então, a gente está num espaço que eu acho que é um dos espaços mais divertidos do projeto, né? A ideia aqui foi tentar trazer um espaço bem colaborativo, né? Então, era um auditório que nunca teve cadeira, né? A ideia era trabalhar com essa grande arquibancada, aproveitando esse pé direito duplo. O nosso cliente traz os clientes deles para dentro desse espaço, né? E aqui acontecem diversas dinâmicas muito visando transformação digital, transformação dentro dessas empresas, né? Então a gente construiu um espaço que simbolizasse isso. E a gente criou alguns elementos dentro do projeto que também mudam bastante a atmosfera de um espaço de reunião, de um espaço de troca, né? Primeiro o andaime, que eu acho que ele simboliza esse crescimento, essa transformação, essa ideia de construção. E depois o grande escorregador amarelo, o tobogã amarelo, que simboliza a estrada dos tijolos dourados, que foi a inspiração para esse espaço, né, o Mágico de Oz. Hoje a gente está aqui na Intel, é um projeto educacional da Pitá, é um projeto incrível. E assim, para comparar um projeto educacional de um projeto corporativo, são projetos completamente diferentes, né? O corporativo é um projeto de tiro curto, então você tem lá 1, 2 meses para fazer um projeto, o cliente vai ficar naquele espaço, como a gente já falou, sei lá, 3, 4, 5 anos, acabou o projeto, eles mudam, você carrega todos os móveis, muda, vai para um projeto novo, e assim começa tudo de novo, né? Um projeto educacional é completamente diferente. Quando você desenvolve um projeto educacional, ninguém quer reformar, ninguém quer mudar depois de 3 ou 4 anos. Você nem formou a primeira turma depois de 3 ou 4 anos. Então o projeto educacional, ele é feito para durar 20, 30 anos, apesar das mudanças pedagógicas. E tudo que se coloca num projeto educacional tem que durar muito tempo, porque o uso que você tem do educacional ele é muito intenso. Senta-se na cadeira milhares de vezes ao longo do ano, abre e fecha uma porta de banheiro, de sanitário milhares de vezes ao longo do ano. Então tudo tem que ter uma durabilidade, pensar de uma outra maneira para ele. E aqui a gente está hoje dentro da Intel, que é um projeto educacional de aproximadamente 10, 11 mil metros quadrados, desenvolvido no seio do IPT, dentro da USP. Ele é bem interessante. Por que foi feito aqui? Acho que primeiro, para a gente contextualizar, quando você faz um projeto educacional, as pessoas tendem a falar, tem muito prédio pronto em São Paulo, vamos ocupar aquele prédio que está ali, naquele lugar ou naquele, está tudo bem. Não está tudo bem.
Um projeto educacional, ele pede rota de fuga, pede acesso, pede uma série de coisas que você não tem em todos os prédios. Dificilmente você faz um prédio comercial, você consegue converter ele como um prédio educacional, justamente por questões e restrições de uso. E o IPT tem uma coisa super interessante. O IPT tem dezenas, ou tinha dezenas de imóveis sem uso. E o Intelli ocupou um desses prédios, em torno de 10 mil metros quadrados, e fez uma requalificação desse imóvel. O projeto, para a gente ocupar, na verdade, ele veio para um galpão pequeno e a gente criou 2 mezaninos nesse galpão para aumentar o programa, para aumentar a metragem de uso. O galpão em si tinha 5 mil metros quadrados, a gente precisava dobrar a área em mezaninos, então foram criados 2 mezaninos. E o interessante desse prédio, quando a gente fez a primeira visita, é que, embora não fosse um prédio dentro do patrimônio histórico, era um prédio com mais de 100 anos. Então, assim, os tijolinhos que existiam, a cobertura, os vidros, como a gente tem aqui atrás, tudo isso tem mais de 100 anos. E outro prédio existente foi onde foi instalado o restaurante, a cozinha industrial, a sala de encontro dos alunos e tudo mais, né? Então, nesses 2 prédios é quase como se fosse uma conjunção de uso e no meio desse espaço tem os jardins, a quadra de esportes deles e tudo mais. E falando um pouquinho em metodologia, o que é super interessante, diferente de uma escola tradicional, onde você tem dezenas de salas de aulas onde você senta e aprende, a Intelli ela pediu para a gente um programa muito ousado, muito inovador. Não tem sala de aula para aprender. Eles trabalham em grupos de projeto. Então, desde o primeiro ano, forma-se grupos de projeto, são salas de grupos de projeto. Então, são mesas para 6 a 8 pessoas que vão trabalhar naquele projeto durante 6 meses. Então, quando os alunos saem dessas salas, que são salas com supervisão de professores, que os professores rodam nas salas para atender todos os alunos, fora dessas salas, você também tem as casinhas, que logo mais a gente vai ver, que são as casinhas de projeto, onde os alunos podem sair daquela sala, o grupo de 6 ou 8, eles vão para as casinhas, que são as casinhas de projeto, eles podem trabalhar ali o dia todo, enquanto eles desenvolvem o projeto durante aquele semestre. E aqui a gente está no auditório, ele é super interessante, não só pelo formato, onde a gente tem um formato aí de 180 graus, onde todo mundo consegue enxergar o que está sendo explicado, e uma curiosidade super interessante para esse auditório é a questão toda acústica. Vocês percebem que não existe reverberação aqui dentro, principalmente por causa desse produto que a gente colocou da LED azul. Então ele ajuda a absorver todo o som que acontece aqui dentro, tornando o espaço muito mais agradável para ouvir uma palestra, ou para dar uma aula, ou para um aprendizado, né? E esse aqui é o espaço maior da universidade. Então aqui que a gente consegue colocar quase 200 pessoas ao mesmo tempo. Se precisar ter uma aula presencial, de apresentação, uma palestra, um convidado, um palestrante, enfim, acontece aqui dentro desse espaço. É quase como se fosse um coração de aprendizado da Intelli. E o que a gente criou para subir nesses 2 mezaninos? Uma grande arquibancada, porque, claro, o estudante ele vai sentar de qualquer maneira na escada, não vai? Então a gente criou uma escada arquibancada, já que isso ia acontecer, ligando nessa primeira parte aqui o mezanino 1, e na segunda parte o mezanino 2. Então você tem um grande vão, um grande salão. Tá, e o grande barato aqui é o reaproveitamento de absolutamente toda a estrutura, né? Então aqui a gente está no segundo mezanino, mas a carcaça do prédio ela foi inteira reaproveitada, assim como todas as janelas. A gente consegue ver essas janelas que têm mais de 100 anos de idade. A gente só recuperou a estrutura de forro, que estava já caindo, mas o restante, toda a parte da estrutura, o estrutural do prédio foi mantido. Então a graça é que todas as salas de aula, elas têm essas janelas que dão para algum lugar, ou para o corredor, ou para os mezaninos. Então sempre tem uma interação entre sala de aula e as pessoas, os alunos, os professores que passam de alguma maneira, né? Então, o bacana da sala de aula é, como a gente falou, ela é formada em grupos de trabalho. Então o grupo de trabalho, ele senta aqui, ele consegue ter um monitor para ele trabalhar. Então o monitor, ele usa, ele levanta, é um monitor de trabalho. Tem as lousas. O que é interessante das lousas? Você pode colocar, correr, enfim, fazer o que você quiser com elas, né? Cultura e Design volta já.
Douglas Tolen. Dando continuidade ao que a gente começou aqui de apresentando sobre o Living Design, a nossa metodologia proprietária da Parker Will, nós, em conjunto, decidimos apresentar para o mercado, apresentar para vocês, uma possibilidade de vocês entenderem isso na prática, como se desenvolve, como a gente coloca essas pétalas, esses drivers nos projetos de arquitetura, exemplificando projetos que já estão prontos e projetos que estão em andamento, e vocês consigam também entender um pouco dessa nossa dinâmica de trabalho. A gente trouxe aqui um grupo de arquitetos. Nesse primeiro momento está o Fernando junto comigo, é um designer sênior que trabalha junto com a gente e que teve grandes desafios em alguns projetos, e hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre o Bambu, um projeto que a gente desenvolveu em Ubatuba, na Praia Grande, e que a gente conseguiu ter uma entrega muito interessante. Eu queria que você contasse um pouco, Fê, como foi esse desenvolvimento do projeto do Bambu, como foram os primeiros insights, você acompanhou o projeto do começo ao fim com a equipe. O Bambu ele é um projeto que a gente partiu de uma grande pesquisa muito enraizada no local, que a gente identificou esse método construtivo até chegar ao bambu, esse material que tem uma regeneração incrível. A gente começou a trabalhar ele como revestimento, então ele foi trabalhado em alvenarias, em portas, forro, detalhes de corrimão, e ele extrapolou até chegar na identidade do próprio empreendimento. E vários pontos da pétala a gente percebe no projeto, né? A gente tem o bambu substituindo, de repente, um material que poderia ser o alumínio. O alumínio, nós teríamos um consumo de energia, de água, e o bambu, em pouquíssimo tempo, ele cresce, ele já consegue chegar numa dimensão em que ele é aproveitado. A gente aproveitou e colocou o bambu como vegetação, né? Os armários são forrados de bambu. A gente tem bambu no técnica. Tem todos os elementos, forro, porta técnica, jardineira, ducha. Até a ducha na piscina ela é feita de bambu. Os brises são feitos de bambu. A gente consegue essa translucidez que é super natural e é muito interessante para um morador que está de dentro do apartamento, vislumbrando aí a vista de frente para o mar. Ter a oportunidade de desenvolver um projeto na região, na cidade de Campo Grande, foi assim um grande presente que a gente também conseguiu ter, e de abrindo mercados e abrindo possibilidades que talvez não fossem tão convencionais acontecer. É uma construtora incorporadora muito jovem, mas ao mesmo tempo buscando realmente profissionais, buscando soluções e demandando parceiros, fornecedores que tivessem trazendo a inovação como um grande ponto. Ele está de frente para o parque, é o Parque das Nações Indígenas, das principais vistas da cidade de Campo Grande. Então, a vista do nosso edifício, além do parque, ainda tinha o presente de estar do lado da obra de um grande arquiteto brasileiro, uma grande referência, o Rui Otaki. E a gente tinha que desenvolver esse edifício de uma forma que trouxesse essa inovação. A nossa inspiração, a nossa poesia, da onde a gente trouxe tudo isso, a gente se pensou realmente muito na natureza. A gente não foi recriar ou criar alguma coisa que já não existisse. Então o edifício ele tem um diálogo muito generoso, logo de entrada, eu tenho uma praça super generosa que recebe as pessoas e ela está conectada de frente com esse parque, então é quase como se fosse uma extensão do parque. A gente trabalhou muito com a questão da arquitetura brasileira, em que a estrutura é o grande protagonista do edifício. Então esse edifício já tem uma marquise que recebe as pessoas, que acima dela é a piscina, mas ela se projeta e se transforma como uma marquise. E a gente entra por um túnel super fechadinho, pequeno, todo revestido em materiais amadeirados, e que eu
eu levo esse meu usuário, esse meu morador ou visitante a se tornar e criar uma experiência. Ele entra por esse túnel, todo revestido de madeira, e quando ele chega no lobby, ao invés de eu ter um lobby com lustre, a gente acabou reconstruindo a natureza. A gente criou um espelho d'água que ele tem aproximadamente uns 250 metros, uma praça super generosa, toda revestida de madeira como se fosse uma caverna, com o paisagismo do Rodrigo Oliveira, o pessoal da Foco desenvolveu toda a parte de iluminação, e nesse projeto a gente foi responsável pela arquitetura e a arquitetura de interiores. Toda a parte de tectônica, né, a gente entra um pouco nessa questão dos materiais, como eles performam da forma melhor, né? A gente tem uma região que é muito quente e é muito úmida. A madeira, ela pode responder bem a essas demandas, mas em grande parte dos momentos ela vai necessitar talvez de manutenção, e isso preocupa muito o incorporador, porque ele tem um prazo que ele tem que dar garantia para isso tudo. Então a gente acabou utilizando um elemento amadeirado, que ele é composto parte em madeira e parte em elementos químicos, e que a gente trouxe isso como uma solução. Então essa foi uma das alternativas desse projeto. A gente trabalhou com o projeto, os produtos da Arcos, tanto a parte de forros quanto a parte de revestimentos de parede e de piso. A Arcos foi uma grande parceira nossa. Mais um das nossas etapas que a gente vai vencer hoje, vai mostrar, é a questão da pétala ligada à comunidade. Esse é um edifício em São Paulo, é um uso misto, com muita diversidade de usuários, e no embasamento todo composto de uma praça e uma fachada ativa. As pessoas vão poder percorrer espaços dentro desse empreendimento e se relacionar. Esse é um edifício que a gente vai apresentar esse ano na WOF, em Miami. E eu queria ouvir um pouco, Renan, como foi para você desenvolver esse projeto, quais foram os desafios e o que você conta para a gente ligado a essa questão da pétala da comunidade, né? A gente, quando começou o projeto, foi muito bacana que o projeto tem uma escala que é quase um quarteirão inteiro. A gente tem a estação do metrô, as circulações, e a gente tem uma carta bem especial desse terreno que a gente tem frente para 3 ruas, e acho que um ponto super importante, quando a gente começou, foi dessa questão da rua que está aqui para trás, que tinha as casinhas pequenas. A gente começou a pensar como que as pessoas vão atravessar para o outro lado e como seria bacana se o projeto permitisse essa fruição urbana, essa gentileza urbana das pessoas poderem cruzar de uma rua para outra, atravessando pelo meio do prédio, sem que o prédio fosse um grande muro, uma barreira para a cidade. Sem parecer que é um prédio, né? Como se fosse uma extensão da calçada, né? Como a gente livrou muito térreo para ter essa fruição, o lazer todo ficou nessa parte superior do prédio. Então essa parte superior inteira do prédio é onde a gente colocou todo o lazer. Quando a gente fala desse grande embasamento, uma preocupação nossa foi criar transparências no prédio, né? Então a gente criou um grande vazio no meio, que a pessoa consegue olhar, passa por uma grande passarela e as pessoas olham para um lado e para o outro das ruas. E é uma relação interessante porque quem estiver na rua vai ver esse usuário do apartamento. E o usuário que está passando está vendo quem está na rua. Então a gente traz vida para dentro do empreendimento, né? Ele não fica confinado, ele fica fazendo parte da cidade, fazendo parte do contexto. Mais uma pétala que a gente vai comentar hoje com o Gabriel. Hoje, atualmente, aqui no escritório, nós estamos com 4 empreendimentos no eixo da Faria Lima sendo desenvolvido. 4 edifícios corporativos, edifícios que trazem uma nova identidade, um novo diálogo com a cidade, uma provocação de ambientes inspiradores, edifícios inspiradores, que trazem um pouco do nosso DNA. E a gente tem um outro edifício que o Gabriel participou juntamente com a equipe, que é o edifício que chama Gabriel Faria Lima. Na Gabriel Faria Lima, a gente tem um limitante de gabarito de altura, como a gente poderia desenvolver um edifício arquitetonicamente interessante, numa avenida, numa rua, que ela tem uma limitação de gabarito de altura. O máximo na avenida, a gente tem 9 metros de altura para esse edifício. E a gente tinha que criar também uma configuração espacial e geométrica difícil, né? Porque é um edifício meio triangular, né, Gabriel? E a gente tinha que propor essa solução inovadora. No contexto, nas texturas, conta um pouco para a gente como a gente conseguiu alcançar esse resultado.
ele vem desse desafio do gabarito, que eu acho que a altura dele proporcionou um espaço rico, tanto para quem está dentro do prédio, quanto para quem está passando pelo prédio. A gente conseguiu trazer para ele uma sensação muito caseira, muito confortável para quem trabalha por ali. Uma escala de casa. Uma escala de casa, uma temperatura de casa, materialidade de casa e uma relação dentro e fora com um verde bem abundante em todo o contorno do terreno e do bairro, que fechou o pacote perfeitamente. A gente tem um termo que a gente utiliza muito aqui no escritório, ao invés de ser home office, é um office home. Né? É um edifício que é de escritórios, mas que tem alma de casa. Então isso também foi uma das demandas do cliente, uma proposição para que a gente conseguisse desenvolver um edifício que despertasse nos usuários o prazer e a vontade de estar lá, para que o home office fosse talvez deixado de lado e as pessoas com essa proposição, com essa escala, com essa materialidade, com todos os elementos que a gente está aplicando, a pessoa se sentisse em casa dentro do ambiente de trabalho. E o Cultura e Design volta já. Esse apartamento, na verdade, é um apartamento de uma chefe, né, que tem uma cadeia de restaurantes, de grandes restaurantes, e é uma chefe que gosta muito de cozinhar, ela é muito viajada, né, então ela pediu para a gente, na ocasião, um apartamento todo integrado, onde ela pudesse, eventualmente, receber os convidados dela, né, com ela cozinhando. Então a gente tem aí uma cozinha totalmente integrada, anexada a uma cozinha auxiliar que dá toda a retaguarda, mas é um apartamento que, mesmo ela já estando aqui, né, há pelo menos 7 ou 8 anos, não ficou datado, né, porque a gente, na época da especificação dos materiais, buscou aí uma materialidade que se tornasse atemporal, que não fosse realmente algo que cansasse. Então a gente tem aí uma forração em todo o apartamento, né, desse piso de travertino nacional levigado, né, que é uma pedra bruta, super simples, mas muito bonita, e que dá esse aspecto monolítico, né, para o apartamento. A gente preservou também, na hora que a gente integrou todo o living, né, as colunas do edifício, que são colunas estruturais circulares, super robustas, no concreto natural. Foi até uma história engraçada na época, os construtores, pessoal que estava personalizando o apartamento, estranhou, né? Nossa, você vai deixar isso no concreto e tal? Não, vamos deixar no concreto. Então, tem uma história interessante também, né? De assumir esse concreto, de assumir um pouco desse brutalismo também da estrutura do edifício. E quando a gente projeta essa cozinha gourmet, né, que precisava ter uma durabilidade, a gente precisava ter um material resistente, a gente buscou aí uma pedra sintética que tem essa tonalidade aí de Fendi, que basicamente ela consegue utilizar sem grandes problemas, a gente consegue manipular alimentos sem que a gente tenha aí um desgaste, nem que a pedra manche. Então a gente teve esse cuidado, né, de separar materiais aí para especificar que tivesse aí tanto não só a durabilidade, como esse aspecto que a gente tem aí, a possibilidade de envelhecer bem aí ao longo do passar dos anos. Ela tem uma agenda super corrida, filhos que uma mora em São Paulo, o outro fica mais por aqui, mas ela tem uma agenda muito corrida, ela não para muito no apartamento, porque precisa estar tomando conta aí de todos os negócios, mas ela já me afirmou várias vezes aí que quando está aqui ela consegue desacelerar, ela tem esse respiro, ela consegue ter aí esse momento aí de descompressão em casa,
né, onde ela realmente tem aí um espaço muito fluido, muito integrado, muito atemporal. Pessoal, isso aqui acho que ilustra super bem o que eu tinha comentado, né? Pratos aqui que a gente tem nesse restaurante que trazem um pouco de perfume de regionalidade. A gente tem aqui um camarão delicioso aí na moranga. Tá bonito, hein? Eu sei que não é justo porque vocês não vão conseguir, mas tenta imaginar aí o sabor disso aqui. Pessoal, isso aqui é um problema, viu? Essa aqui é a famosa cartola. É um prato muito particular e muito típico nosso também. É uma iguaria, na verdade, feita de banana, muito simples, com queijo de manteiga derretido por cima e uma mistura, um pozinho que é uma mistura de açúcar, canela e chocolate. É simplesmente surreal. Isso aqui é uma perdição. Meu nome é Adrian Medina, eu sou CEO da Cosentino Brasil. Sou espanhol, moro aqui há bastantes anos e a gente está hoje liderando aqui um projeto de futuro bem interessante no mundo do design com o Grupo Cosentino. Brasil supõe a única unidade fabril que temos fora da Espanha. Aqui no Brasil, a gente exporta pedras, recurso natural do Brasil, para o mundo inteiro. A gente aqui também, no nosso DNA, temos a cultura, a diversificação, a sustentabilidade como uma das nossas bases e trabalhamos fortemente em certificar todas as nossas marcas embaixo dessa cultura global. A inovação que nos define sempre olha para a natureza. Ela contém todas as respostas. E eu estou aqui, no Cosentino City, São Paulo, no coração do maior corredor de design da América do Sul, um lugar onde podemos mostrar parte do que somos para você. E grande parte de quem somos está a nos trazer a sustentabilidade da nossa casa para a sua. Porque nossos produtos vêm da terra e entendemos que os recursos são finitos. Por isso, todas as superfícies da Cosentino são fabricadas com energia elétrica 100% renovável, para transformar os desejos de hoje em recursos para o amanhã. Também aqui no Brasil a gente participa das principais feiras de exposição, como Casacor, nas que a gente tenta criar e manter a maior conexão possível com os principais designers, especificadores, e a gente se manter firme na base do momento e da inovação em produtos no mundo do revestimento aqui na cultura brasileira. RAF Arquitetura. Nós estamos aqui na praça de chegada, acesso principal do Terminal Gentileza, o acesso proveniente do fluxo todo da rodoviária do Rio, que está ao outro lado da rua. E esse acesso, então, ele permite que a gente chegue nas três plataformas dos três modais. É o Terminal Intermodal Gentileza. Então o nome do Gentileza é inspirado exatamente nos painéis do Profeta Gentileza. E aí a tipografia das letras dele que estão nos painéis são a identidade visual da programação visual do terminal. E a gente usou isso, na verdade, desde o início na arquitetura. Então as passarelas elas são revestidas com a chapa perfurada, com essa tipografia, com os dizeres do Profeta Gentileza, que tem a transparência para a cidade também, a transparência para o mar, que ali a gente está a vista para a Baía de Guanabara e a vista para a entrada da cidade. Esse projeto foi todo construído em parceria com uma equipe multidisciplinar da Prefeitura do Rio de Janeiro, capitaneado pela Secretaria de Planejamento. Teve Sete Rio envolvida, meio ambiente, toda essa geometria das plataformas desenvolvida também com o pessoal do VLT, do BRT, do pessoal do ônibus. Então foi um processo muito bacana que a gente desenvolveu junto com nossos colegas da Prefeitura. Aqui é interessante observar que tem várias camadas de jardim, são jardins drenantes. Essa área era sujeita a alagamento, então nós fizemos toda a área possível de verde, nós fizemos esses jardins. E é interessante também perceber
toda a questão de estrutura, né, dos elevados, dos viadutos que chegam na cidade, o concreto, o aço. E aí nós trouxemos esses elementos para materializar o terminal. Então o terminal tem essas placas que remetem ao concreto, tem os brises que remetem ao aço, tem toda uma estrutura também, uma cor mais escura para desaparecer. E ele tem 2 níveis, ele tem o nível principal, que dá 10 metros de altura, na parte principal do mezanino, e a área de embarque do BRT, ela fica mais baixa, que ela fica exatamente debaixo do elevado, onde a gente tem todas as colunas que tratamos elas de forma museológica, pintamos de preto e deixamos só os dizeres do Gentileza como se fosse na verdade, uma obra de arte, né? A preocupação sempre numa obra pública é com a manutenção. Então, materiais duráveis, isso é muito importante. E a ventilação natural, quer dizer, dando conforto térmico, pé direito alto, a ventilação, quer dizer, ele é um terminal que ele tem abertura para todos os lados, você olha aqui do alto, você olha a cidade, mas principalmente o vento do mar cruza. Então a gente está em frente à Baía de Guanabara, com um vento mais fresco. Então ele varre o próprio terminal sem a necessidade de você ter um ar-condicionado. Essa aqui é a plataforma dos ônibus circulares, né, municipais ou alimentadores. Ela foi disposta em função do fluxo. E todas as outras 2 plataformas elas têm horário de funcionamento e essa plataforma funciona 24 horas. Então, a prefeitura definiu que essa plataforma ficasse desse lado de cá, ao lado da Avenida Brasil, que é a entrada da cidade, e já faz o transbordo com os outros ônibus também, que vai em direção ao restante da cidade. E é a única plataforma que você não precisa de nenhum documento, nenhum pagamento para acessá-la. Sempre quando possível a gente usou muito verde, exatamente questões de sustentabilidade, drenagem, de criar um clima mais ameno no terminal. E todos os acessos dos 3 modais, eles são colocados sempre entre muita vegetação. A vegetação ajuda na drenagem, mas ajuda também na evasão. A ideia é que não tenha nenhuma calçada próximo dos acessos. Você tem uma vegetação que praticamente camufla os acessos dos modais no nível da rua. Essa rampa de acesso, né, dentro, como se estivesse dentro do antigo depósito de gás, é interessante que outro dia eu escutei uma pessoa falando assim, nossa, a gente já chegou aqui no mezanino, porque realmente é inusitado, né, esse caminhar circular, vendo a cidade toda, você vê o mar, depois você vê a montanha, e de repente você já chegou aqui no terminal. Foi uma proposta que deu certo. A gente está aqui em mais uma das passarelas, são 3 passarelas que interligam o terminal à cidade, saindo sempre nas praças, ou no caso da primeira, que interliga a rodoviária Novo Rio, e elas sempre com a tipografia, são revestidas com chapa perfurada, você tem a transparência, a ventilação e o desenho da tipografia das letras do Gentileza. E principalmente quando você chega na cidade, essa é a chegada da cidade do Rio de Janeiro, então ela marca essa chegada. E aqui a gente está ao lado do bairro de São Cristóvão. É legal essa relação que a gente tem com essa área de São Cristóvão e do Porto, que a gente participou e tem participado desse processo de transformação da região portuária do Rio de Janeiro. Quilômetros de Transbrasil. Aqui você pode pegar o trem até Santa Cruz, outro BRT até o começo da Barra, aí pega o metrô até a Central pega o VLT e volta para cá.